E você continua com a gente aqui na Rede TV, agora com Rede TV News. Boa noite. Olá, boa noite. Em viagem ao Nordeste, o presidente Bolsonaro diz que ninguém governa sozinho e ressalta a parceria com deputados e senadores. Primeira-dama Michele Bolsonaro e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, testam positivo para a Covid-19. E você vai ver também. Bandidos assaltam bancos, fazem reféns e trocam tiros com a polícia por 3 horas no interior de São Paulo. Manicure morre com infecção generalizada depois de fazer cirurgia estética no Rio de Janeiro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que vai influenciar deputados a votarem contra a criação de um imposto sobre transações eletrônicas. Nova linha de crédito para pessoa física lançada pela Caixa Econômica Federal aceita imóvel como garantia. Em Botucatu, no interior de São Paulo, criminosos fortemente armados tentaram roubar 5 agências no centro da cidade. Houve confronto e um bandido morreu. A noite de terror foi longa para os moradores de Botucatu, no interior de São Paulo. O tiroteio começou por volta das 11h30 da noite e se estendeu pela madrugada. Pelo menos 40 bandidos fortemente armados invadiram a cidade na tentativa de roubar pelo menos 5 agências bancárias. A ação foi frustrada com a chegada da polícia. Policiais do Grupo de Elite de São Paulo, que estavam na região fazendo um treinamento, foram acionados e entraram em confronto com a quadrilha. Nestas imagens, é possível ver o momento em que os policiais avançam na direção dos criminosos. Na fuga, os bandidos fizeram os funcionários e clientes de uma farmácia reféns. Nessas imagens, dá para ver os criminosos fugindo com as vítimas. Pelo menos uma das agências teve o cofre danificado e o dinheiro roubado pela quadrilha. Os bandidos também atacaram o batalhão da Polícia Militar e atearam fogo em pelo menos 5 veículos, inclusive fechando um dos acessos à cidade. Pela manhã, policiais ainda procuravam pelos criminosos em ruas do centro e na área de mata, nas rodovias próximas à cidade. De acordo com a polícia, um bandido foi baleado na troca de tiros e morreu. 2 policiais também foram atingidos, mas passam bem. A polícia apreendeu fuzis, dinheiro, munições e veículos usados no ataque. A ação de hoje mostra como esse tipo de crime vem crescendo no estado de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram 14 roubos a bancos, como esse de Botucatu, nos 6 primeiros meses de 2020, contra 11 registrados no mesmo período do ano passado. Em dezembro do ano passado, outra ação parecida aconteceu também em Botucatu. Bandidos fortemente armados atacaram agências bancárias e provocaram terror na cidade. Em maio deste ano, em Ourinhos, também no interior do estado, bandidos assaltaram agências bancárias e entraram em confronto com a polícia. E agora vamos ao DEIC em São Paulo conversar com o repórter Guilherme Lopes, que acompanha esse caso e tem mais informações. Madrugada de pânico e terror, 3 horas de tiroteio. Guilherme, é inacreditável, uma cena de filme. O que você apurou? Há mais informações aí sobre as investigações desse caso? Olá, Amanda, Mauro, boa noite a vocês, boa noite a todos. Olha, até por isso a movimentação aqui no DEIC foi intensa ao longo de todo o dia, com a polícia trocando informações na tentativa de identificar essa quadrilha. Há pouco a polícia divulgou que foram apreendidos 8 fuzis, uma metralhadora, 3 granadas, 17 artefatos explosivos. Assim que tomou conhecimento da proporção do ataque, a cúpula da Segurança Pública do Estado foi a Botucatu. Uma equipe da delegacia especializada em roubo a bancos do DEIC também foi à cidade para auxiliar nas investigações. Pelo menos 200 policiais do interior têm trabalhado desde a madrugada na tentativa de localizar esses bandidos. Inclusive, receberam apoio de policiais da capital, da Rota, do BAEP, do GAT e também do helicóptero Águia. Apesar dessa integração, até o momento, apenas um bandido foi identificado. É um homem de 40 anos que foi morto na troca de tiros com a polícia. Os demais conseguiram fugir.
A polícia, ela fez um cerco na cidade, inclusive tem reforçado o patrulhamento, porque a suspeita é que os bandidos ainda estejam na região em uma área de mata. Mais cedo, o secretário de Segurança Pública do Estado, o general João Camilo Pires Campos, disse que esse ataque pode estar relacionado às apreensões de drogas feitas pela polícia nos últimos meses e que isso teria desfalcado a facção criminosa que teria financiado o ataque por meio de uma quadrilha especializada em roubo a bancos. Até o momento, a polícia nem o banco que foi roubado divulgaram os valores que foram levados. A polícia espera esclarecer esse caso nos próximos dias. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme, pelas informações. E ainda em São Paulo, a Polícia Civil deflagrou mais uma operação contra o crime organizado, desta vez na zona leste da capital paulista. 20 pessoas foram presas, suspeitas de lavagem de dinheiro e envolvimento com o tráfico de drogas. No local funcionava também uma espécie de tribunal do crime. Eram 4 da manhã quando os 300 policiais envolvidos na operação cercaram essa área da zona leste da cidade para cumprir 44 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão temporária. Assim como na primeira fase, a Operação Decap 8 tenta identificar e prender membros do PCC que teriam criado um tribunal do crime na região. A ação policial aconteceu exatamente 3 meses após a captura de Wislan Ramos Ferreira, mais conhecido como Jagunço. Ele é apontado como uma espécie de juiz do tribunal. Jagunço já teria sentenciado pelo menos 100 pessoas à morte. Com a prisão do criminoso, outros integrantes da facção também foram identificados. Além dos suspeitos, os agentes apreenderam quase 50 quilos de drogas. A investigação apontou que o dinheiro do tráfico de drogas era lavado em comércios da região. Além disso, a quadrilha estabelecia um regime de medo com o Tribunal do Crime. Quem desrespeitasse as regras, muitas vezes, pagava com a própria vida. Nos últimos 6 meses, ocorreram pelo menos 150 homicídios no Parque Santa Terezinha, zona leste de São Paulo. Há 15 dias, um cemitério clandestino foi encontrado em uma área de mata. 7 corpos foram enterrados no local. 8 pessoas foram presas, entre elas 5 policiais militares acusados de integrar uma milícia que agia na zona oeste do Rio. Neste vídeo que deu início às investigações, o segundo sargento da PM, Jorge Henrique da Silva, conhecido como Dô, aparece cercado de pessoas armadas. Jorge Henrique é apontado pelo Ministério Público como chefe da milícia que atua em comunidades da Barra e do Recreio na zona oeste do Rio, explorando pontos irregulares de mototáxi, venda de cigarros ilegais e de sinal clandestino de TV a cabo. Ele está entre os 5 policiais presos hoje na operação do MP. No Palácio Guanabara, sede do governo, a Corregedoria da PM prendeu o segundo sargento Marcos Paulo Custódio Alves. Os outros policiais presos acusados de pertencerem à quadrilha são o segundo sargento Adelmo da Silva Fernandes, o terceiro sargento Nielsen da Silva Barbosa e o cabo Leonardo de Oliveira Pelucci. Durante a operação também foram presos 3 civis. Uma mulher identificada como Marilena Nascimento Faria, que no momento da prisão estava armada, e 2 homens que não eram investigados. Um deles portava dinheiro e drogas. Até o final da tarde, um dos alvos da operação, o subtenente Francisco Santos de Melo, continuava foragido. A investigação também apontou que a quadrilha pagava propinas para policiais militares de 2 batalhões. Em troca, os milicianos obtinham informações privilegiadas de quando aconteceriam operações policiais nas comunidades onde eles atuavam. A Polícia Militar disse em nota que não compactua com desvios de conduta por parte de seus integrantes e que os policiais militares responderão pelos crimes em processo judicial. Uma mulher morreu depois de passar por um procedimento cirúrgico numa clínica em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Fernanda Rodrigues tinha 43 anos, era manicure e estava começando a carreira artística como cantora de funk. Nas redes sociais, era conhecida como MC Atrevida. No último dia 16, a cantora se submeteu a uma hidrolipo com enxerto nesta clínica em Vila Isabel, zona norte do Rio. Ela retirou gordura localizada das costas e injetou no glúteo. De acordo com a amiga que acompanhou Fernanda, a cirurgia durou cerca de 2 horas. Ela sentia muitas dores desde do primeiro dia que ela já fez a cirurgia.
Ela estava sentindo muitas dores. No segundo dia, ela já começou a sentir mais dores e vomitar muito. Janine procurou a dona da clínica e recebeu um áudio como resposta. Isso aí vai passando com o tempo, entendeu? Esse sangue pisado, esse hematoma, vai passando com o tempo. Aí segunda-feira, traz ela aqui para dar outra drenada. Em um outro áudio, a empresária afirma que o médico Wilson Ernesto Galarza, responsável pela cirurgia, não poderia atender a paciente porque estava internado. Leva ela no hospital particular, aí explica que ela fez uma hidrolipo com enxertia no bumbum. O médico dela teve 2 AVCs, está internado. E que ela está nessa situação. Uma das filhas da cantora se revoltou. Ela está quase morrendo, entendeu? Está caso de vida ou morte, está no CTI. 10 dias depois de ter feito o procedimento, Fernanda deu entrada neste hospital municipal na Ilha do Governador. Ela chegou a ficar um dia internada na UTI, mas não resistiu. O laudo do ML apontou que a causa da morte foi uma infecção generalizada provocada por uma inflamação na pele. Acabaram com o sonho de uma pessoa, entendeu? Destruíram a vida da minha amiga. A minha amiga estava no áudio, entendeu? Ela estava muito feliz mesmo. Vânia Tavares, dona da clínica, se pronunciou em uma transmissão ao vivo. Eu não gostaria de falar agora, que eu gostaria de esperar os laudos. Eu estou com a minha consciência super tranquila quanto ao procedimento que foi feito corretamente. A Polícia Civil investiga o caso. O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para apurar os fatos. Em nota, o CREMERGE informou que um médico pode realizar qualquer procedimento desde que assuma a responsabilidade e se considere apto para tal. Disse ainda que para a realização de lipoaspiração existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que obriga os médicos a possuírem formação cirúrgica em geral. Um jovem de 19 anos foi preso em Belo Horizonte por roubar um celular e produtos esportivos que valem mais de R$10 mil. A primeira ação foi na loja que vende produtos oficiais do Atlético Mineiro. Como o local está fechado por causa do decreto da prefeitura, o jovem simulou uma compra pela internet e pediu para retirar os produtos no local. Ao chegar, disse que estava armado e anunciou o assalto. Imagens mostram um homem de camisa vermelha saindo da loja tranquilamente e carregando várias sacolas. Cerca de 3 horas depois, ele se passou por cliente para comprar um celular em uma loja que fica a poucos metros do primeiro assalto. Na hora do pagamento, simulou estar armado e ameaçou atirar nos vendedores. A polícia foi chamada e suspeitou da camiseta nova do Atlético que ele estava usando. O jovem foi reconhecido pelos funcionários da loja de produtos esportivos e acabou preso em flagrante com cerca de R$3 mil em blusas, agasalhos e bermudas do Atlético, além do celular avaliado em mais de R$7 mil. Segundo a PM, a família já havia entrado em contato com a primeira loja para devolver os produtos e disse que o jovem de 19 anos sofre de ataques e problemas psicológicos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu não analisar um pedido de habeas corpus feito pela Defensoria Pública de São Paulo para soltar cerca de 3 mil presos com 60 anos ou mais. A Defensoria alegou o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Com a decisão de Toffoli, o pedido será reanalisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, após o recesso do Judiciário. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu um homem de 20 anos, suspeito de ser um dos maiores assaltantes da zona oeste da cidade. Yuri Oliveira de Souza, conhecido como MT, foi preso por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis nas proximidades da comunidade do Jordão, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Contra o suspeito havia 3 mandados de prisão pendentes. Yuri, que é oriundo do tráfico da Cidade de Deus, praticava diversos assaltos na zona oeste, em toda a zona oeste e na Baixada Fluminense. Hoje ele sai de circulação e esse é um forte golpe que a DRFA vem dando nos roubadores das regiões da Zona Oeste e todo o Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ele foi reconhecido por pelo menos 15 vítimas pelos crimes de roubo a transeuntes, estabelecimentos comerciais e veículos, além de associação criminosa.
Mais de 150 cobras foram resgatadas em uma casa no Paraná durante uma operação da Polícia Ambiental. A primeira ação aconteceu na região noroeste do estado, no município de Mandaguari. Técnicos do Instituto Água e Terra, em ação conjunta com a Polícia Ambiental e Secretaria de Saúde, recolheram em uma residência 153 cobras peçonhentas, sendo 152 cascavéis, entre adultos e filhotes, e uma jararaca. O proprietário da casa recolhia serpentes de forma voluntária pela cidade. De acordo com a Polícia Ambiental, quando a entrega dos animais acontece de forma voluntária, o cidadão não é enquadrado administrativa e nem criminalmente. Os animais foram retirados em virtude de serem mantidos em local inadequado, sem segurança e com grandes chances de causar acidentes gravíssimos, que podem inclusive levar a óbito. E já em Curitiba, a Polícia Civil resgatou 4 cobras, sendo 3 da espécie corn snake e uma piton albina, de aproximadamente 4 metros. Um homem foi autuado em flagrante por manter animal silvestre em cativeiro. Ele foi encaminhado à delegacia, onde assinou um termo circunstanciado e deve responder pelo crime. Parece que cobra está na moda. Um helicóptero dos bombeiros caiu próximo a uma faculdade no Distrito Federal. As 5 pessoas que estavam na aeronave sobreviveram. O acidente ocorreu no meio da manhã. O helicóptero dos bombeiros se dirigia para um atendimento em Vicente Pires, a cerca de 20 quilômetros de Brasília. Vídeos feitos por moradores da região mostram que o pouso ocorria normalmente próximo a uma faculdade particular. Ao se aproximar do chão, surge uma cortina de poeira. Em seguida, vem o impacto. 5 pessoas estavam na aeronave. 3 militares dos bombeiros, um médico do SAMU e uma enfermeira. Apesar do susto, ninguém se feriu com gravidade. No entanto, todos foram levados ao hospital para realização de exames. A Força Aérea Brasileira vai investigar as causas do acidente. A quarentena influenciou os índices de acidentes de trânsito no estado de São Paulo. Um levantamento do governo paulista mostra que o número de mortes caiu 11% e os motoboys ainda são os mais afetados. Eles estão sempre correndo contra o tempo. Com a pandemia, o trabalho aumentou e a pressão para ser mais rápido também. Só que nesse ritmo, o que era apenas uma entrega acabou se tornando um pesadelo para o Robson. Ele perdeu a perna num acidente pouco antes do Dia das Mães. Eu já fiz 3 cirurgias, né? E vou passar por mais uma cirurgião plástico, né? Tirar uma pele de outra parte do corpo para tá cobrindo, né? A última que eu fiz um desbridamento, né? De uma necrose que deu uma parada na minha vida aí, né? Eu pretendo aí tá recomeçando aí uma vida nova aí. Menos gente na rua, trânsito mais leve e poucos acidentes. Um levantamento do programa Respeito à Vida do governo de São Paulo comprova que a quarentena impactou nos índices de acidentes de trânsito. A queda foi de 16% de janeiro a junho desse ano, em comparação ao mesmo período de 2019. Foram 2.321 óbitos, redução de 11%. É o menor registro em um semestre desde 2015. Os motociclistas seguem na liderança das estatísticas. Foram 891 mortes de janeiro a junho, contra 916 no primeiro semestre do ano passado. Quem sobrevive a um acidente de moto pode perder parte do corpo e a autoestima, mas tem uma chance de reaprender a viver. A rede de reabilitação Luci Montoro atende pessoas com deficiências congênitas ou adquiridas. Entre os que sofreram acidentes, a maioria é motoboy. Nesse período de pandemia, a situação é mais delicada. Eles vêm de uma forma muito mais machucados, fisicamente machucados, economicamente machucados, emocionalmente abalados. Não só eles, como a família. Por outro lado, a quarentena aproximou as pessoas. E isso pode acelerar a recuperação. Elas estão fazendo mais em casa. Tem pacientes que estão conseguindo se reabilitar até mais rápidos. Alguns, mesmo com informações via telefone, via o teleatendimento que a gente presta, a gente tem conseguido protetizar alguns até mais rápido.
Para evitar deslocamentos e aglomerações, muitos brasileiros passaram a comprar em negócios menores e locais, como aqueles mercadinhos de bairro. A redescoberta dos mercadinhos de bairro foi registrada em uma pesquisa feita por uma consultoria no início da pandemia. O estudo revelou que no primeiro trimestre deste ano, mais de 2 milhões de lares passaram a comprar em pequenos varejos, em comparação com o último trimestre de 2019. Mostrou ainda que mais de 1 milhão de famílias incluiu os varejos tradicionais na rotina de compras e que 200 mil passaram a frequentar mercados perto de casa. 60,2% dos entrevistados disseram que optaram por esses comércios para evitar aglomerações. 59,6% afirmaram que preferem os pequenos mercados para evitar grandes deslocamentos e 53,5% por causa dos preços mais acessíveis. Eu gosto de comprar aqui, porque sempre eles põem promoção e, rapaz, para falar a verdade, fica mais em conta do que esses mercados locais, um mercado mais grande. Este mini mercado, que fica na zona norte de São Paulo, viu o faturamento aumentar cerca de 20% nos últimos 90 dias. O movimento por aqui subiu tanto que, para manter a loja assim, abastecida, foi preciso aumentar o quadro de funcionários. Hoje a gente já está conseguindo controlar mais, mas no começo era um furacão. A gente abastecia, rapidamente a gente tinha que abastecer de novo, né? Por conta de ser pequeno, a gente não tem muito espaço. E agora o pessoal, como contratei mais um funcionário, a gente está conseguindo deixar a prateleira arrumadinha do jeito que eu gosto. Ainda assim, superada toda essa crise, o receio do pequeno comerciante é que os clientes voltem a comprar nos grandes centros. No entanto, de acordo com essa especialista em comportamento do consumidor, pode ser que a população considere essa opção de comprar mais perto de casa por mais tempo. O bolso do brasileiro ele vai estar comprometido, né? A gente sabe que a busca por preços melhores, promoções. Então, o varejo que conseguir atender esse tipo de dinâmica, né, consiga oferecer um bom custo-benefício, são os que vão se destacar. O Luciano, por exemplo, pretende continuar fazendo as compras no mercado do bairro. Pretendo sim, porque os preços não são diferenciados dos demais grandes. Então, a gente vai procurar preço, né? Não importa ser grande ou pequeno, é o preço que importa. A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova linha de crédito para pessoas físicas com juros mais baixos e com a possibilidade de usar um imóvel como garantia. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele afirmou que o banco busca renovar a modalidade de crédito Home Equity, em que, nos casos de empréstimos, um imóvel é utilizado como garantia com taxas mais baixas de juros. Chamada de Real Fácil Caixa, a contratação poderá ser feita a partir do dia 3 de agosto e o cliente pode optar pela forma de atualização do empréstimo, seja pela taxa referencial, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ou pela taxa fixa. O que é importante é mostrar que temos as 3 ofertas possíveis, por inflação, por juros e por taxa pré-fixada, que hoje a taxa referencial de juros está zero. Vamos reforçar que ela não é zero. Só poderá contratar o Home Equity aquele cliente que tem um imóvel que não esteja em garantia com nenhum outro banco ou até mesmo com a própria Caixa. Os imóveis que podem ser oferecidos na garantia de um empréstimo são os residenciais ou comerciais. Nossa expectativa é de emprestar 40 bilhões de reais nesse segmento, ou seja, aumentar em mais de 10 vezes. Nós focamos em poucas coisas e o crédito imobiliário é um deles. Com isso, conseguimos voltar à posição de liderança e, mais do que liderança, de relevância muito grande, porque nós estamos aqui lançando novos produtos e aqui o que a gente fez foi exatamente isso. Foco no Home Equity, um produto que será cada vez mais importante para a Caixa Econômica Federal, e redução de taxas em segmentos que dificilmente são conversados, ficam tão assim claros, que é tanto o do lote individual, construção individual, quanto o lote. Então, temos aqui toda essa gama de produtos, o foco da Caixa no crédito imobiliário.
Hoje, o presidente Jair Bolsonaro participou do primeiro evento público após se recuperar da Covid-19. O presidente visitou os estados da Bahia e do Piauí. O presidente Jair Bolsonaro aterrissou no aeroporto da cidade às 9h40 da manhã e seguiu para a parte de fora, onde cumprimentou simpatizantes que receberam o presidente com gritos de ordem. Pessoa que a gente acredita nele e a gente quer que as coisas mudem. Uma grandeza para a gente, porque nosso presidente, o que nós nos orgulhamos muito, está chegando aqui na nossa terra. Com fé em Deus vai trazer água para a gente também, botar nosso aeroporto para funcionar e trazer mais emprego, gerar mais renda para todos nós aqui. Grupos de diversos municípios da região foram ao encontro do presidente. Montado em um cavalo, Bolsonaro incorporou um dos principais personagens do sertão, o vaqueiro. O senador piauiense Ciro Nogueira, do Progressistas, articulador responsável pela vinda do presidente ao Piauí, fez parte da comitiva presidencial. Após esse contato pessoal com o público, Bolsonaro seguiu em um helicóptero da FAB para a cidade de Campo Alegre de Lourdes. Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, fica a aproximadamente 72 quilômetros do município piauiense de São Raimundo Nonato. No território baiano, o presidente Bolsonaro cumpriu a agenda oficial de inauguração de um sistema de distribuição de água abastecido pelo Rio São Francisco, uma demanda comum, também apresentada pela população do estado do Piauí. Daqui vem aquilo que nós precisamos para continuar buscando o caminho certo para o nosso Brasil. Eu lá no Sudeste, a minha região, nós não temos problema de falta d'água. E quando nós vemos e sentimos a felicidade de um povo, quando chega água naquela região, isso amolece os nossos corações. Quando eu escolhi o Rogério Marinho para ser ministro do Desenvolvimento Regional, ele só fez um pedido para mim. Eu quero abraçar o Nordeste. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, testou positivo para a Covid-19. Em nota, o Palácio do Planalto informou que ela está bem e que seguirá todos os protocolos estabelecidos para o tratamento da doença. O resultado do exame da primeira-dama saiu 5 dias depois que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que estava curado do novo coronavírus. Ontem, Michele Bolsonaro participou de um evento onde estavam, além do presidente, ministros e deputados. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, anunciou hoje que também está com o novo coronavírus. O teste deu positivo depois que Pontes manifestou sintomas da infecção na terça-feira. O próprio ministro informou que continua trabalhando, mas em isolamento. Marcos Pontes é o 5º ministro a receber o diagnóstico de Covid-19 desde o início da pandemia no Brasil. E vamos aos números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. De acordo com os dados, 1.824.000 pessoas estão recuperadas da Covid-19. 694.000 pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 91.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, criticou a proposta para que juízes e membros do Ministério Público sejam obrigados a cumprir uma quarentena de 8 anos para se candidatar a cargos políticos. Essa sugestão foi dada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Nesta quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu o direito de juízes e membros do Ministério Público de participarem de eleições sem o cumprimento de uma quarentena. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, defendeu que os magistrados só pudessem concorrer a cargos públicos 8 anos após deixar o judiciário. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, preferiu não estabelecer prazos, mas apoiou a proposta. Eu acho que não, senão você está transformando o magistrado num cidadão sem direitos políticos. Né? Eu acho que isso aí talvez tem muita coisa a ver com o papel do Dr. Sérgio Moro, que ele teve aí, né?
todo mundo fala que ele seria um candidato viável para 2022. Acho que é o tipo da coisa que está colocada em discussão, mas não prospera, na minha visão. O vice-presidente também criticou o que ele chamou de judicialização da política. Tenho visto é que um partido político ele não concorda com determinada medida, ele entra na justiça e a justiça está sendo usada pelos partidos políticos para resolver uma questão que é política. Perguntado sobre a saída de alguns partidos do Centrão, bloco que faz parte da base de apoio do governo, Mourão adotou um tom conciliador. E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! A Gabriela de França já está aqui com a gente para a previsão do tempo. Gabi, você já pode falar que o frio vai embora amanhã? Aos pouquinhos ele vai embora. Pelo amor de Deus. Aos pouquinhos. A gente não está no inverno? Olha, hoje estava previsto o dia mais... 2 dias de frio, acabou. A tarde mais fria do ano, a gente não bateu o recorde, foi de 16,9 graus, mas deu para dar uma judiada, né, Mauro? A gente sofreu, para quem não gosta de frio, deu para sofrer aqui com frio. Gente, olha só, a quinta-feira começou congelante lá no sul do Brasil. Lá sim, o dia foi bastante gelado. Pelo segundo dia seguido, a gente teve geada em várias cidades do Rio Grande do Sul, na Serra Catarinense. Agora, em Bom Jardim da Serra, fez 7 graus negativos. Imaginem só a friaca por lá. Pelo menos teve essa imagem bonita. E olha só, essa árvore toda repleta ali de gelo. Bom, o frio, ele diminui amanhã no sul do Brasil, mas as temperaturas seguem baixas por enquanto, tá? Mínima de 12 graus em Floripa, não passa dos 17, mínima de 9 graus em Curitiba e Porto Alegre. Para os gaúchos, amanhã máxima de 19 graus, mas olha, tem previsão de chuva o dia todo. E o tempo continua bastante chuvoso, encoberto ainda também em todo o litoral aqui de São Paulo, no Rio de Janeiro e até no Espírito Santo. Na capital paulista, a gente continua com bastante nuvens amanhã, a gente vai fazer o nosso tour por lá. A madrugada segue bastante gelada ainda, mínima de 12, 13 graus. Aos poucos, as temperaturas vão entrando em elevação. Amanhã, máxima de 18, sábado 21 e a tendência para o final de semana é de mais sol e temperaturas mais altas também, tá? Agora, sexta-feira ainda vai ser bastante chuvosa, cinzenta, no Rio de Janeiro, em Vitória, Salvador, com sensação de friozinho nessas capitais, máxima de 25, 24 graus. E além da chuva, o mar vai ficar bastante agitado, tá? As ondas podem passar de 2 metros de altura, isso até sábado, em todo o litoral aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. Agora, em grande parte do Brasil, mais uma vez, a gente tem aí predomínio do ar seco. A gente percebe aqui no nosso mapa que as nuvens de chuva, elas ficam restritas na borda do Brasil, aqui na costa leste do Nordeste também, alguma chuva aqui no extremo norte. Agora, em todo esse amarelão aqui do mapa, nada de chuva, bastante sol e vai ser mais um dia bastante quente também. As temperaturas acima dos 30 graus aí na metade norte do país, chegando aos 37 graus em Cuiabá. E tem alerta para baixa umidade do ar por lá, tá? Quem está gostando desse friozinho aqui em São Paulo, aproveita, porque a tendência aí para agosto é de tempo seco e temperaturas mais altas. Todos esses meses, né, Gabi? Nada muda. Exatamente. Amanhã eu trago os detalhes para o final de semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Até lá. E olha, o vice-prefeito da cidade de Arujá, na região metropolitana de São Paulo, foi preso hoje numa operação policial que investiga desvio de dinheiro na saúde. A repórter Estela Freitas tem as informações. O vice-prefeito de Arujá, Márcio José de Oliveira, do PRB, foi preso na casa dele logo pela manhã. A suspeita é de que o político esteja envolvido num esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O caso é investigado pela Polícia Civil de Guarulhos, também na Grande São Paulo. Ao todo, foram 11 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão em 9 municípios paulistas. A polícia apreendeu computadores, armas, documentos, veículos e dinheiro. Além do vice-prefeito, foram
presas outras 7 pessoas. De acordo com o delegado do caso, o grupo desviava dinheiro público de unidades de saúde de Arujá, fazia contratos superfaturados e parte voltava para as mãos do chefe da quadrilha, Anderson Lacerda, que já era investigado e está foragido. O Anderson é uma pessoa que já tem condenação por tráfico de drogas, já era procurado da justiça por outro processo, outros inquéritos policiais. A nossa investigação acabou colocando ele como procurado em mais um procedimento de polícia judiciária. Outra suspeita é de que a organização social contratada pela Prefeitura de Arujá para prestar serviços à Secretaria de Saúde esteja ligada ao tráfico de drogas. Estela Freitas, de São Paulo, para o Rede TV News. Em nota, a Prefeitura de Arujá informou que aguarda o desfecho da operação e que se coloca à disposição da Justiça para colaborar com as investigações. A Justiça Eleitoral de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, por falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agora, Alckmin torna-se réu no processo. O Ministério Público acusou Geraldo Alckmin de receber, via Caixa 2, mais de 11 milhões de reais do Odebrecht durante as campanhas eleitorais de 2010 e 2014 ao governo de São Paulo pelo PSDB. A defesa de Geraldo Alckmin disse que as conclusões do inquérito são apressadas, infundadas e não encontram suporte nos fatos e que Alckmin nunca recebeu contribuição de campanha eleitoral sem declarar nem praticou qualquer ato de corrupção. O juiz federal Diego Paes Moreira decidiu suspender a ação penal por lavagem de dinheiro contra o senador e ex-governador José Serra, do PSDB de São Paulo, e a filha dele, Verônica Allende Serra. O Ministério Público Federal entendeu como indevida a suspensão do processo e afirmou que adotará providências cabíveis a fim de oportunamente retomar a ação penal instaurada. A defesa de Serra entendeu como prudente a suspensão, alegando que a denúncia é absurda e o juízo federal paulista é incompetente para o caso. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a criticar a criação de um novo imposto sobre pagamentos eletrônicos. Maia disse que votará contra a proposta. Muitos parlamentares têm criticado o novo imposto por considerá-lo semelhante à antiga CPMF. O Brasil vai ter muitas oportunidades se o Brasil conseguir reorganizar o Estado brasileiro. Se a gente achar que vamos dar mais um jeitinho, né, criando mais um imposto, né, nós vamos estar taxando mais a sociedade e aí nós vamos ter que discutir despesa pública. Aí a gente vê, Leandro, vamos desonerar a folha, mas vamos criar um imposto novo. Da folha de hoje. É a mesma equação de 96 a 2008, acho eu. O presidente vai mandar a proposta? Então encaminha a proposta. Eu estou dando a minha opinião. Não vai passar. Minha opinião. Eu sou um voto. E PEC eu voto. E eu vou votar contra. Mas eu jogo muito transparente na política. Eu não jogo pelas costas. Quando eu negocio, eu falo, eu sou contra isso, meu voto vai ser assim. E aqueles poucos que eu influencio, vou tentar influenciar para também. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Um dos compromissos do presidente da República durante a sua campanha eleitoral foi o de não fazer ressuscitar a CPMF. Bolsonaro chegou até a demitir o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, que defendeu uma nova CPMF. Pois bem, agora a área econômica começa a defender a ideia, que é péssima, por sinal. Trata-se de um imposto regressivo que se abate principalmente sobre a parte mais pobre da população. A vantagem é que a CPMF é mais fácil de arrecadar. O que assusta mais ainda é que se falava numa reforma tributária técnica, séria e justa. E não é para onde aparentemente estamos caminhando. O rombo nas contas públicas no Brasil no primeiro semestre deste ano chegou a 417 bilhões de reais. O valor é recorde para a série histórica iniciada em 1997. Segundo o Tesouro Nacional, a pandemia foi decisiva para o resultado.
Brasil registrou um aumento de 40% nas despesas públicas contra uma queda de 16% na arrecadação. O subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo de Minas Gerais foi alvo de críticas depois de um vídeo postado por ele ser compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, ele participa de uma festa durante um passeio de lancha. A reunião de amigos com direito a DJ e bebidas foi no final da tarde da última sexta-feira em Capitólio, no Lago de Furnas. Um dos vídeos foi feito e postado pelo próprio subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rodrigo Mascarenhas. Em outra postagem, ele aparece sentado no barco aproveitando a confraternização. É possível ver pelo menos outras 9 pessoas na embarcação, contrariando as determinações das autoridades de saúde do estado para evitar aglomerações. Em nota, o governo de Minas disse que Rodrigo Mascarenhas trabalha de forma remota e que o passeio foi após o horário de expediente e com pessoas do convívio social dele. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite, obrigada pela audiência. A gente se encontra aqui amanhã, às 7h30 da noite. Espero você. Até lá.